Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez aqui no canal para a gente poder trocar uma ideia que, para mim, isso aqui é como que um combustível, poder trocar com você coisas que eu medito, coisas que eu penso, coisas que eu leio e trago para fora aquilo que eu reflito sobre o que eu leio, aquilo que eu penso, aquilo que eu medito, e compartilho com você, como também uma forma de você pensar junto comigo e nós irmos criando uma vida que a gente não fique somente baseado naquilo que os outros pensam, naquilo que os outros falam. A gente pode até pegar o pensamento das pessoas, mas também desenvolvermos os nossos pensamentos. E hoje eu estou aqui com uma obra que eu já até mencionei, se eu não me engano, em algum vídeo sobre esse livro, O que nos adoece e o que nos torna sadios. E eu estou num trecho aqui, principalmente na página 27, que fala sobre o atalho espiritual como negação da responsabilidade para consigo. Por que que eu resolvi trazer também esse assunto aqui? Porque isso aqui é uma realidade que me atravessa. Eu já disse para você, acredito eu, se você acompanha já o canal aqui, eu já disse para você que assim, eu eu sou um homem que busca a Deus, mas ao mesmo tempo eu não acredito que a minha busca por Deus ela sirva para me esquivar das minhas responsabilidades. Eu não tenho que usar Deus como muleta para a minha vida. Eu não tenho que usar Deus em virtude das minhas irresponsabilidades. Se eu sei que para que eu tenha uma boa saúde eu tenho que me alimentar bem, eu não tenho que falar assim, Deus me dá isso, Deus. Não, eu tenho que ir lá no supermercado e comprar alimentos saudáveis. Ah, hoje em dia tem alimentos que não são saudáveis, tudo bem. Mas o que me cabe fazer que eu não tenho que atribuir a Deus, que é responsabilidade minha? E às vezes no âmbito religioso, a pessoa, tudo ela atribui a Deus, só que tem coisas que Deus não vai fazer que ela tem que fazer. E aí a pessoa pega atalhos espirituais, religiosos, exatamente para usar dessas artimanhas para se esquivar das suas responsabilidades. E o autor, ele fala sobre exatamente isso, o atalho espiritual como negação da responsabilidade para consigo mesmo. Aí ele começa dizendo assim nesse trecho: o atalho espiritual é usado para contornar a responsabilidade sobre a própria vida e o seu desenvolvimento. Eu queria que você fosse honesto comigo. Você acha que Deus, ele não quer o seu desenvolvimento? Quer. Deus não quer você bem? Quer. Só que não adianta você achar que Deus vai fazer tudo. Não adianta você achar que Deus vai te dar a capacidade de cada vez ser um homem melhor. Por mais que ele tenha, ele já te criou uma pessoa boa, ele já te criou com potencialidade. Ou seja, ele já fez. A parte do desenvolvimento é sua. A parte de fazer a sua vida crescer é sua. A parte de fazer a sua vida andar é sua. Se você quer ser um bom profissional, você vai ter que trabalhar, você vai ter que estudar, você vai ter que se aplicar. Se você quer ser um bom marido, você vai ter que se aplicar, estudar. Se você quer ser uma boa esposa, se você quer ser um bom filho, o que você quiser ser de melhor, ou seja, aprimorar aquilo que já é a criação, você vai ter que se empenhar. Então não tem como você usar atalhos espirituais para contornar aquilo que é sua responsabilidade. Essa negação da responsabilidade sobre si mesmo é disfarçada pela religião. Usar a religião como disfarce, usar Deus como disfarce, negar a responsabilidade e colocar na conta de Deus, colocar na conta da religião, colocar na conta das pessoas. Cara, começa a ter um olhar diferente sobre isso. Eu não estou dizendo que você está certo, não estou dizendo que você está errado. Nem certo nem errado. Não é, o ponto aqui não é achar certo e errado. O ponto aqui é pensar sobre a situação que talvez você esteja inserido, você esteja inserida, e você está deixando de fazer por causa da religião. Como eu e minha esposa, a gente atende muitas famílias e muitos casais, às vezes existem mulheres, eu sou católico, e existem mulheres que ficam enfornadas na igreja. Ficam o tempo
todo passa dia e noite na igreja, fazendo várias obras de caridade, ajuda muito o padre, mas o marido não come uma comida quentinha. Como também existem homens que ficam enfurnados na igreja e não dão atenção para os seus filhos, não dão atenção para a sua esposa. Às vezes a pessoa é recém-convertida, ela quer dar tudo, ela quer largar tudo, ela quer, só que o seu ofício não é esse. Qual é a sua responsabilidade, por exemplo, como um homem casado? Qual é a sua responsabilidade como uma mulher casada? Aquilo que você abraçou, você precisa assumir aquela responsabilidade. Ah, então você está querendo dizer o quê, Fred? Que não é para ir à igreja, não é para ajudar o padre, não é para servir? Não, não estou falando nada disso. Estou falando de você saber assumir a sua responsabilidade, cada coisa no seu tempo. Na hora do almoço você não tem que estar na igreja. No domingo, vai junto. Ah, agora eu estou servindo. Tá, você está servindo, então você tem que servir fora da hora que seu marido, seus filhos não estiverem na igreja, ou sua esposa não estiver na igreja. Ou então, o ideal é todo mundo ir junto. Você vai junto e depois você serve. Eu sirvo aqui na minha paróquia. Eu sirvo aqui na igreja. Tudo bem. Mas a hora que eu vou servir, como eu sei que tem várias missas, a hora que eu vou servir, não é a hora que eu vou na missa com a minha família. Às vezes eu vou a 2 missas no dia. Exatamente por quê? Porque uma missa eu vou cedinho para servir e sei que os meus filhos estão dormindo, e eu acordo isso com a minha esposa, sei que os meus filhos estão dormindo, ela está dormindo. Eu vou à missa para servir cedinho, depois eu vou à missa junto com eles para a presença da família, para estar junto. Isso aqui não estou querendo dizer que você tenha que ser católico, entenda? Só estou falando, estou dando isso aqui como exemplo do que eu vou tentando identificar e melhorar na minha vida. E me parece que isso traz resultado positivo, e eu percebo isso. Por quê? Eu me lembro que quando eu era adolescente, jovem, que eu ia à missa com os meus pais, eu me lembro que isso para mim era muito importante. Dia da missa, de estar com meu pai. Eu me lembro meu pai cantando alto na missa. Hoje eu canto alto e meus filhos falam: papai, você está cantando alto. Aquilo ali me marcou. Ou seja, aquilo ali para mim foi a responsabilidade que os meus pais me transmitiram, e hoje eu transmito isso para os meus filhos. Porque cabe a mim. Ah, eu sou uma pessoa que vou muito à igreja, mas não vou com a minha família. Ah, eu sirvo muito lá, mas isso pode ser um atalho espiritual pela religião. As pessoas em questão justificam sua covardia, expressa por uma palavra dura diante da vida, com frases cheias de devoção, como diante de Deus devemos ser pequenos, ou não devo considerar-me importante, e assim por diante. Eu trouxe exemplos aqui de família, mas às vezes você usa essa palavra. Ah, eu sou pequeno. Ai, a pessoa é tão piedosa e se coloca ali como miserável. Ai, eu não sou importante. Não, você é importante para Deus. Não, você pode ser uma pessoa grande na presença de Deus. E grande aqui não significa ser melhor do que alguém, mas é uma pessoa que está crescendo espiritualmente, você assumir isso. Não ficar naquela coisa, né? Ai, a religião, ai, Deus me pede isso. Deus pede de você humildade, mas Deus também pede de você atitude, Deus pede de você postura, Deus pede de você uma postura firme diante da vida. Assumindo as suas responsabilidades, eu assumindo as minhas responsabilidades. Não me refiro às pessoas que se esforçam, ele diz, no caminho de suas vidas e que para isso confiam na ajuda de Deus. Simples assim. Confia na ajuda de Deus. Deus ajuda, mas ajuda quem está fazendo. Deus ajuda quem está indo em busca. Deus ajuda quem está assumindo as suas responsabilidades. Deus ajuda. Deus sempre vai ajudar. Deus até realiza milagres. Mas tá bom. Para que tenha milagre, tem que ter matéria. Para que tenha milagre, tem que ter o que realizar. Algo para que Deus possa realizar. Ou seja, para que Deus me ajude, eu tenho que fazer a minha parte. Para que Deus te ajude, você tem que fazer a sua parte. Não dá para ficar só contando com
com Deus. Não dá para ficar contando só com, ai, eu tô ali porque eu estou ali, Deus. Pô, não adianta, você quer um trabalho, você pede a Deus, mas você vai lá entregar o currículo. Se você não for entregar o currículo, não vai ter o trabalho. Ah, mas Deus vai providenciar, Deus vai realizar um milagre. Ele realiza. E aqui não é desconfiança do agir de Deus, tá? Mas é não tirar o efeito da sua responsabilidade, daquilo que te cabe fazer. Refiro-me àquelas que não gostam de dificuldades e que mascaram esse comportamento nada digno de ser imitado, chamando-o de religioso. O que ele está falando? Está falando de pessoa preguiçosa. Esse autor aqui, eu me conectei com isso, por quê? Porque às vezes a pessoa é preguiçosa e quer colocar tudo na conta da religião, porque eu estou servindo, porque Deus vai fazer por mim e eu não vou fazer nada. Aí, ele fala, refiro-me àquelas que não gostam de dificuldade e que mascaram esse comportamento nada digno de ser imitado, chamando de religioso. Isso aqui, gente, isso aqui é uma fuga da realidade. Isso aqui é uma fuga da responsabilidade. Isso aqui você está fugindo daquilo que dói, daquilo que é difícil. Às vezes vai ser difícil você estudar, vai ser, mas você tem que estudar. Às vezes vai ser difícil você, por exemplo, gravar um vídeo. Eu estou aqui, né, se eu te disser a hora que eu estou aqui, mas eu estou comprometido. Eu estou cada vez mais comprometido. E às vezes eu oscilo, às vezes eu fico naquela coisa assim, pô, eu quero gravar aquele vídeo, tal. As ideias vêm das leituras. E eu estava me dando desculpa. Sendo sincero com você, eu estava me dando desculpa. Só que eu pensei, caramba, se você não for, mesmo diante das realidades que você vive, não vai acontecer, sabe? Não dá para se dar desculpa, não dá para se esquivar e achar que Deus vai fazer uma coisa que que cabe a você fazer. Em vez de enfrentar seu eu fraco e sua baixa autoestima e fazer o humanamente possível para fortalecê-los, em vez de trabalhar o que até então não haviam visto e enfrentar os conflitos internos, as pessoas em questão fogem para um mundo espiritual, a fim de se esquivar de todos esses esforços e tormentos. Olha só, olha o que ele está falando. Ao invés de eu me esforçar, ao invés de eu me esforçar, não. Ao invés de enfrentar o meu eu fraco, a minha baixa autoestima, e fazer humanamente possível para fortalecê-los, em vez de trabalhar o que até então o que até então não haviam visto e enfrentar os conflitos internos, as pessoas em questão fogem para o mundo espiritual. Às vezes vai ser muito mais fácil você fugir para o mundo espiritual. Não, tudo a pessoa fala, eu vou rezar. Não, porque tem que rezar. Gente, tem que rezar sim, tem que rezar, tem que orar, tem que jejuar, tem que fazer tudo isso. Mas tem que fazer a sua parte também. Mas tem que assumir sua responsabilidade também. Tem que fazer aquilo que te cabe também. A fim de se esquivar de todos esses esforços e tormentos. O resultado é que sua evolução estaciona. Elas permanecem pequenas e sua necessária humanização não progride. Ou seja, a pessoa não progride porque não quer enfrentar dificuldade, não quer enfrentar a sua realidade e quer canalizar tudo para o mundo espiritual. Aí a pessoa fica espiritualizada, a pessoa sai da realidade, a pessoa não se enquadra, não se insere, ou melhor, não se insere naquilo que é a responsabilidade dela. Porque ela está nas alturas. Ei, estou aqui compartilhando isso com você, porque isso aqui resolve a vida, pode resolver a vida de muita gente. Isso aqui pode transformar muitas situações. Isso aqui pode fazer você realizar sonho. Sonho que está guardado. Isso aqui pode fazer você resolver situações com pessoas que você está assim, ó. Eu tenho que me reconciliar com aquela pessoa, mas eu estou rezando para Deus tocar o coração dela. Deus pode tocar, porque Ele é poderoso para fazer essas coisas. Mas você também pode ir lá até a pessoa e se reconciliar. Você pode ir lá
e ter uma atitude de se deixar conduzir não só pela dimensão espiritual, mas aquilo que a sua razão está te levando a pensar, e esse pensar precisa se tornar ato para que o negócio aconteça. Olha que beleza! E aí você vai pedir a Deus, você vai estar inserido nas realidades espirituais, mas você não vai deixar de agir. Você não vai deixar de ir para uma vida concreta. O resultado é que sua evolução estaciona se você não for para o concreto. Elas permanecem pequenas e sua necessária humanização não progride. Uma mulher recém-casada considera uma prioridade conhecer as diversas opções esotéricas de sua cidade, em vez de se esforçar para cuidar de suas crianças pequenas. Veja, olha o exemplo que ele dá. Imagina, uma mulher se casa, tem os seus filhos, e ao invés dela cuidar da sua casa, dos seus filhos, ela está olhando para as coisas esotéricas da cidade. Ela está olhando, ela está voando. Da mesma forma, ele diz aqui, ou então aquele. Me perdoe, calma aí. Aqui. Ela aceita a negligência em relação aos filhos. Às vezes a pessoa aceita a negligência, ao invés da responsabilidade. Ou então, aquele ginasiano de 17 anos de idade, né, que está fazendo ginásio, que tem problemas constantes na escola, que decide ir para um convento, acreditando que assim conseguirá livrar-se de todas essas preocupações. Não adianta você achar que se que você mergulhando numa realidade religiosa, que aquilo ali vai sanar todos os seus problemas. Não vai, não vai. A espiritualidade não é para isso. A religiosidade não é para isso. Não é para você fugir da realidade. Ser de Deus não comporta fugir da